Numerologia. Podcast Ouro dos Números. Apoio e coprodução Infostúdio Comunicação. Estudos, pesquisa e apresentação do numerólogo Luiz Alves. Olá, amigos. Estamos iniciando o 4º episódio do podcast Ouro dos Números. Hoje o assunto é um assunto muito importante sobre os números de cada um. Os nossos números, conforme falamos no último podcast, cada um de nós tem números, às vezes repetidos e às vezes únicos na nossa história. Então, eu quero explicar um pouquinho sobre essa situação. Por exemplo, o número mais importante nosso é o número da data do nascimento, dia do nascimento, e o destino, que é a soma do dia, mês e ano de cada um de nós. Então, quando a gente tem a data de nascimento, ele impacta muito na nossa vida. E se nós temos um número na data de nascimento, e ele coincide com o mesmo número do mês, então a interferência ela se torna muito acentuada no comportamento da pessoa. E ela então vai ter uma vida muito influenciada pela energia somada do dia de nascimento e do dia do mês. E se coincidir as três com o destino, então complica mais um pouco ainda. Complica não, aquilo se torna muito mais acentuado para cada pessoa. Conforme já foi falado aqui nos podcasts anteriores, os números eles são classificados em números proativos, que é o número 1, 3, 5 e 8, números proativos. Números afetivos, que são 2, 4 e 6, números reflexivos, que são o 7 e o 9, e números mestres, que são o 11, 22 e o 33. Lógico que quando se trata do dia do nascimento, isso vai impactar muito a nossa situação. Vamos considerar que uma pessoa nasceu no dia 1º do mês. As pessoas que nascem no dia 1º, no dia 10, elas têm um número muito parecido, uma influência muito parecida. Se ela nascer no dia 1º do mês 10, ela tem uma soma de energia do mês e do dia do nascimento. Agora, o podcast hoje é sobre o relacionamento dos números. Então vamos ver como se relaciona os números. No caso, o povo judeu, quando vai se casar uma moça, um rapaz, eles olham, o rabino olha o nome da pessoa e a data de nascimento dela e o destino dela. Aí ele compara, se aquela pessoa que está entrando, somando, se casando com o rapaz, tem números que combinam com o número dele. Isso deveria ser feito por qualquer pessoa que vai casar. Por exemplo, se eu fosse me casar hoje e a minha noiva tivesse um número que fosse incompatível com o meu, eu iria arrumar um jeito de mudar essa situação. Como que muda, já que nós não podemos mudar a data de nascimento nossa? Mas nós podemos criar um apelido, mudar uma assinatura e trabalhar alguma coisa com a outra pessoa para que pudesse haver harmonia no casal. Mas eu não tinha esse conhecimento, Esse conhecimento de numerologia eu adquiri já com 60 anos de idade. Então, eu quero passar para vocês essas informações para que elas venham a ajudar, de alguma forma, a compreender o seu comportamento, talvez o seu casamento, e também o comportamento dos seus filhos, como eles se comportam, quais são as influências mais acentuadas
no comportamento deles. Então, por isso, o número da data de nascimento, o nome, a primeira letra do nome, é muito importante para a gente analisar que tipo de personalidade a pessoa tem. Uma pessoa que tem o número 1, por exemplo, ela nasceu no dia 10, ou ela nasceu no dia 1º, ela tem o número 1 como número forte de nascimento, da data de nascimento dela. Ela pode encontrar um outro número que é somando o número de expressão com esse número. Aí ela vai chegar no número psíquico. Esses números são importantes analisar depois, mas isso só se faz quando se faz o mapa numerológico completo da pessoa. Aí ela vê os números de expressão, números de motivação e número de expressão. Mas vamos falar sobre a relação do 1, como combinar o número. Por exemplo, uma pessoa que tem o número 1, ela vai combinar com o 2? Combina com o 2. O 2 combina com todos os números. O número 1 combina com o 4? Combina com o 4 também. Combina com o 6? Combina com o 6. Então, os números afetivos, que são 2, 4 e 6, combinam com quase todos. Agora, o número 1 combina com o 3? Combina, pode até combinar, porque o número 3 é o número da expansividade, da comunicação, da criatividade. E o número 1, ele é o número da liderança. Então, pode ser que haja harmonia numa pessoa muito comunicativa com uma pessoa com grande capacidade de liderança. Então, é interessante analisar que o número, por si só, não tem tanto poder de influenciar uma pessoa. Depende também da educação que ela teve, o comportamento que ela teve, como ela foi orientada, como eram os pais, né? Ela vai receber essa influência e muitas vezes o número não tem força sobre o comportamento daquela pessoa, o temperamento e tal. Então o número 1 ele combina com 2, com 3, com 4, com 6. Agora o número 1, por exemplo, ele tem muita dificuldade de combinar com o número 5. Porque o número 5 é um número do dinamismo, pessoas que têm habilidades para trabalhar com as mãos, pessoas que gostam de coisa perfeccionista. E o número 5 tem essas características. E o número 1 é o número da liderança, fazer as coisas a qualquer preço, né? Custe o que custar, ele é um número que influencia na capacidade de liderar, capacidade de empreender, na coragem, na audácia. É o número do trabalho nessa questão. Por isso, o número 1 e o número 5 têm dificuldade de se relacionar bem. O número 1 e o número 6 se relacionam bem. O número 1 e o número 7 têm dificuldade também de relacionamento. Porque o número 7 é o número da desconfiança, né? Pessoas inseguras, pessoas espirituais, pessoas questionadoras. Então, o número 1 com o número 7, ele pode levar o número 7 a ter uma depressão gravíssima, se tornar uma pessoa até doente. Por quê? Aí ele tem que concordar sempre com a posição do número 1, que está sempre com aquela ansiedade de progredir, de crescer, de trabalhar, de liderar, né? E o número 7, ele é questionador, vai medir as consequências. Então isso atrapalha muito no relacionamento. Por isso tem que haver um trabalho minucioso, tanto do 1 quanto do 7, né? Por exemplo, uma pessoa que tem a orientação, ela tem o número 1 e ela tem a orientação, e ela encontra uma pessoa de número 7 e vai se casar com ela, então é bom que ela saiba como vai ser o comportamento da pessoa, do número 7. Aquele comportamento de questionar tudo que o outro vai fazer. Duvidar de todas as coisas. Muito inseguro, não tem quase criatividade. E o número 1 é exatamente o oposto. Acredita em todas as bolas, esse tem um ditado que a gente brinca, quem joga, né? Acredita em todas as bolas, né? E vai para cima. Então, esse é o número 1. Por isso, quando se trata de relacionamento, tem que haver um trabalho de preparação, de orientação dos dois lados para se dar bem. O número 1 e o número 8. Como será que funciona o número 1 e o número 8? O número 8 é o número do poder, né? E o número 1 é o número da liderança.
O número 8 não faz muita questão de liderança, porém, ele é impulsionado a assumir posição de liderança. É o número do dinheiro. O número 8 é o número do dinheiro. Então, por isso, há um certo conflito entre o 1 e o 8, no aspecto de relacionamento, né? Porque o número 8 tem uma capacidade de gestão muito grande, é muito bom gestor de dinheiro, ele é muito bom para ganhar dinheiro, ele tem visões muito interessantes, se arrisca muito, e o número 1 já não é assim. O número 1 ele tem um pouco de receio, apesar de ele ter tanta capacidade de liderança, mas ele é muito mais analítico do que o 8. O 8 é aventureiro. Nesse aspecto financeiro, ele se arrisca constantemente. Então, por isso, tem que haver uma conscientização dos dois lados também, para se dar bem. Ah, não se dá. É possível se dar bem, dependendo da criação do 8, se ele foi orientado pela mãe com muito amor, pelo pai com muita boa vontade, explicando que as pessoas são abençoadas, que podem ter essa facilidade para ganhar dinheiro, mas não é para ele fazer do dinheiro algo para subir ou prejudicar ninguém, pelo contrário, ele deve usar o dinheiro para ajudar as pessoas, para trazer a felicidade para elas. Então, quando é orientado assim, aí o número 1 se dá bem também com o número 8. O número 9, nós já sabemos que o 9 é o número da doação universal, ele é a conclusão da numerologia. Como que vai funcionar a relação do 1 com o 9? O 1 ganha dinheiro e o 9 gasta. O 1 ganha dinheiro e o 9 gasta. É assim mesmo. E isso vai se dar com outros números também. Mas é interessante observar que o 9, ele como ele se trata do número da doação universal, ele é o número da perfeição da vida, né? O número da perfeição da vida. Então, uma pessoa de número 9, ela imagina que tudo já está concluído. Ela pode viver para servir, doar, contribuir, trabalhar. Ela tem dom para muita coisa. Ela é uma pessoa muito dotada, né? No aspecto da vivência. E por isso o 1 tem que ser trabalhado para viver bem com o 9. Então, todos os números é possível se harmonizar, desde que haja um trabalho, haja uma dedicação em prestar atenção nisso, né? Depois tem o número 11, o 22 e o 33. Qualquer uma pessoa que tem esse número no destino, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem o número 11 no destino. E o número 11 no destino é o número da iluminação espiritual. O 11 é o número da liderança espiritual. E é um número das pessoas muito capacitadas espiritualmente e que tem uma capacidade muito grande de não é liderar somente, de entender as coisas, de processar, raciocinar e transformar aquilo em algo maravilhoso. Também pode ser usado para o lado do mal, ela pode ser um grande líder do mal, né? O 11 é um número espiritual, por isso ele tem essa influência. O 22 é a mesma coisa. Uma pessoa de destino 22 que se casa com uma pessoa de destino 8 é um caso seríssimo, porque não tem harmonia nos dois números, né? Não tem harmonia. O 8 é o número do dinheiro, do poder, e o 22 é o número do discernimento espiritual. Ele está muito na frente, ele deve ser um grande líder, de preferência um líder espiritual mesmo, porque ele tem essa capacidade, o número 22. O 11 do mesmo jeito, e o 33 então nem se fala, né? O 33 é o número dos grandes mestres da história, tipo Jesus, tipo Buda e outras pessoas, outras personalidades grandiosas daí. Vamos repetir de novo a história aqui. O número 2, a gente já viu se ele se dá bem com o número 1, mas vamos ver como ele se dá com o número 3. O número 3 e o número 2, eles podem se relacionar muito bem, porque o 2, ele faz qualquer sacrifício para se dar bem com a outra pessoa. Ele abre mão dos seus valores para seguir o outro, que é o número 3, que é a criatividade, que é o dom artístico. Então o 2 ele vai contribuir, ele vai ajudar, ele vai ser um parceiro em todos os aspectos, o número 2. O número 2 é um bom parceiro até para o número 4,
Número 4 é um número afetivo, com o número 2 vai se dar bem também. Porque os dois são de paz, os dois são de harmonia. O 4 é mais radical, né? O 4 é um número mais radical, mas o número 2 e o número 4 é possível ter um relacionamento razoavelmente bom. Só precisa que o 2 e o 4 se conscientizem que eles quase não têm criatividade e não têm muita coragem. Os dois são fracos na coragem, então por isso que eles têm que trabalhar essa questão do assumir risco, querer correr risco, né? O número 2 e o número 4. O 2, por si só, ele tem que trabalhar isso nele mesmo, para se arriscar mais, ter mais coragem. O 4, então, meu Deus do céu, o 4 é muito radical. Ele não se arrisca de jeito nenhum. Então, se ele não trabalha isso, ele fica a vida inteira naquela água com açúcar, naquele arroz com feijão, uma vida sem muitos altos e baixos, porque ele quer segurança, ele quer estabilidade. O número 2 e o número 5. Como já disse, o número 2 ele se harmoniza com todos os números. É o número de paz, é o número de amor, é o número da lua, né? E por isso é o número especial que se dá bem com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 21 e o 22, com 11 e com os 22. Então o número 2 é um número especial, o número do amor, né? Por isso ele se dá bem com todos. O número 3, vamos para o número 3 agora. O número 3 ele se dá bem com o 4, com alguma orientação, né? Ele pode se dar bem com o 4, porque o número 4 ele é muito radical e ele está sempre criticando o número 3 porque vive no mundo da criatividade. Ele é um número da expressividade, ele pensa em ser um artista, ele pensa em ser um locutor, pensa em ser um radialista, um apresentador de TV, de programa qualquer, um puxador de quadrilha no bairro, né? O cara que grita leilão, entendeu? O número 3 é isso, é uma pessoa que tem facilidade para isso. Ele veio com esse dom da criatividade. E se ele tiver instrução, ele se dá bem com essas áreas aí. Pode ser um pastor, pode ser um apresentador qualquer, um líder dessa forma. Então, o número 5 e o 3 têm essas dificuldades aí, por isso que precisa ser trabalhado. O 3 precisa se conscientizar que a vida não é só festa, não é só diversão. E o 5 precisa se conscientizar, aprender um pouco com o número 2, que nós dependemos do amor do outro, das outras pessoas. Por isso, nós temos que pensar nos outros, não pensar somente na gente. Não é somente a minha vontade que interessa, mas sim a fazer a vontade do outro, né? E por isso, o número 5 ele é um número de dificuldade para se relacionar. Então, o número 3 e o número 5 precisa ser trabalhado. O número 4 e o número 5 podem se dar bem. Podem se dar bem. Porque o número 5 vive no mundo da lua, viajando atrás de coisinhas, atrás de preencher o seu lado aventureiro, né? De criatividade. Não é aventureiro de se arriscar, é um aventureiro de querer criar uma coisa nova para uma decoração de uma casa, criar um jardim novo da própria cabeça ou construir uma coisa nova para ele ver. Ele quer ser admirado pelas coisas que ele faz, o número 5. Por isso, ele pode se dar bem com o número 4. E o número 5 pode se dar bem também com o número 6, né, que é o próximo número da lista. O número 6 se dá bem com quase todos, porque ele é o número afetivo, número de amor. Ele abre mão das coisas, porque ele não depende do que ele sente em si, ele depende do que o outro sente. Olha só, o número 2 e o número 6 é um número que leva a pessoa a pensar que é mais importante a felicidade do outro do que a dele. E ele vive para fazer os outros felizes, o número 6. O número 6, ele é do jeito de um tipo de pessoa, né? Isso também tem outros números. Você compra uma coisa gostosa na sua casa, para você comer. É só um exemplo. E aí chega um pessoal na sua casa, um parente seu, uma pessoa que você gosta muito, e você nem tinha provado aquilo que você comprou para você comer. O número 6, ele é aquela pessoa que vai lá, pega aquilo e reparte com aquela pessoa que chegou na casa dele para visitar ele. O prazer dele é ver o seu amigo,
usufruir daquilo, desfrutar daquilo e gostar. Então, esse é o prazer do número 6. É interessante essa questão aí. Eu conheço, convivo, né? Já tenho uma certa idade, e eu vejo pessoas que compram uma coisa, passa ali uma semana na geladeira dela, ela comendo de pouquinho em pouquinho, e não reparte com ninguém. Então, uma coisa assim que a pessoa sente, ela quer conservar aquilo, ela quer guardar aquilo. É diferente do 6. O 6 não, ele quer distribuir. O melhor que tem, ele não quer usufruir o melhor, ele quer que o outro usufrua do melhor. Tem um outro número também que tem isso aí, né? Eu vou chegar nele já. Então o número 6, ele se dá bem com todos os números. É um número de amor, chama. Ele funciona bem na casa, ele funciona bem na data de nascimento, ele funciona bem no destino. Ele influencia a pessoa somente a gostar de paz e de harmonia. É o número da felicidade. O número 6 é o número da felicidade. Então, é muito especial o número 6. Vamos agora para o próximo número, que é o número 7. Quando eu falei do número 1 e o número 7, eu falei as características do 7, né? As características do 7 é uma característica da insegurança, é uma característica da dúvida. Você fala uma coisa para ele, ele vai consultar o Google para saber se é verdadeiro aquilo, se está certo. O Luiz falou tal coisa. Eu vou olhar no Google, ver se coincide com o que ele falou. Senão, não vou acreditar. Então, o número 7 é isso. É um caso sério. Ele não tem capacidade de criar quase nada. Ele tem uma dificuldade para criar incrível, mas de olhar as coisas erradas que os outros fazem, ele é o número 1. Então, o número 7 precisa ser trabalhado nessa questão. Eu convivo com pessoas de número 7, trabalha comigo, né? Então, o tempo todo eu tenho que buscar esse raciocínio de compreender como é que é o comportamento dele. Ele está sempre em dúvida, está sempre inseguro. Então, ele, como investidor, ele é muito fraco para investir. Ele nunca vai ganhar dinheiro extra, ele vai ganhar só aquilo que foi programado. Enquanto os outros podem ganhar 2%, 1,5%, ele só vai ganhar meio, porque ele arrisca sempre no mais certo. Então, o 7 é esse tipo de pessoa. Mas, por outro lado, é um número espiritual, é um número que aparentemente se conecta com o universo. Ele tem a fé dele meio escondida, mas ele tem essa conexão com o universo. Então, o número 7, ele se dá bem com o 2, com o 4 e com o 6. O 7 com o 8, só se os dois forem muito preparados, porque o 8 como é que eu falo? Eu brinco sempre que o 8 é doido e o 7 é muito limitado. Então, o 8 e o 7 têm dificuldade para se harmonizar. Por isso, pessoas de número 8 devem olhar muito com quem se relaciona. Sociedade com número 8 é um problema, porque ele vive pensando. A mente do número 8 não para nunca. Se ele tiver um 8 na data de nascimento, se ele tiver o 8 no mês, se ele nasceu no dia 8, ou no dia 17, ou no dia 26, ele tem essa capacidade de viver pensando no futuro, em criar alguma coisa, em bolar alguma coisa, em ganhar alguma coisa ou fazer alguma coisa altruisticamente. Então o número 8 é o número do poder, né? Não é que ele quer que as pessoas acreditem que ele tem poder, ele se sente bem fazendo uma coisa pessoal, né? É o número das pessoas independente, o 8. Por isso, os judeus consideram que o 8 é o número do infinito. O 8 é o número do infinito. Ele vive no universo, pensando, criando, tentando evoluir de alguma maneira. Então, normalmente, as pessoas de número 8 têm muita facilidade para ganhar dinheiro, são geralmente prósperas. Se elas tiverem uma função de liderança em uma empresa, ela vai se dedicar para aquela empresa ter muito lucro, muitos bons resultados. Então, é um número muito interessante. Lógico, se ele tiver somente na data de nascimento, é uma coisa. Se ele tiver no dia de nascimento, no mês, aí sim ele vai ter uma influência muito grande. Agora vamos chegar no número 9. O número 8, ele se harmoniza com o 9 também. Porque o 8 ganha o dinheiro e o 9 gasta. É assim que ele funciona. É assim que eles se dão bem. Se o 8 não é mesquinho, o 8 ele tem um comportamento altruísta.
Ele é um ser que parece que vem para ajudar as pessoas. O 8, ele se alegra com a felicidade dos outros. A felicidade dele é ver as pessoas felizes. Ele é aquele cara que, se ele tiver comprado uma coisa muito gostosa por a geladeira, chegar um amigo lá, ele, mesmo que ele nem comeu, nem provou, ele vai pegar e repartir com um amigo para comer junto. Porque se ele vê um amigo comendo e gostando, ele se realiza. Para ele é a mesma coisa. Nem que não sobra nada para ele. Esse é o comportamento do 8. Tem lá o seu defeito. O 8, ele é assim. Agora, vamos falar um pouco do 9. O 8, ele se dá bem com o 9 nesse aspecto, porque um ganha e o outro gasta, que eu falei. O 8 é um número do poder, né? E o 9 é um número da doação universal. Ele não se importa com o poder. O 9, ele quer servir de alguma maneira. É diferente do 8. São energias até parecidas, porque o 8 está muito pertinho do 9, né? Mas o 8 tem uma diferença, né? O 9, ele é o número da conclusão da numerologia cabalística. Por isso, ele tem uma energia muito vibrante na questão de distribuir, servir as pessoas. Ele é um número que funciona bem. Se ele está na casa, é a casa da doação universal. Se ele está em uma empresa, a tendência dela é evoluir, crescer. Qualquer pessoa com esse número tem facilidade para vencer na vida. E depois tem o número 11, né? Então, o 9, ele se dá bem com o 6, se dá bem com o 4, se dá bem com o 2, se dá relativamente bem com o 7, né? Relativamente bem com o 7. Tudo precisa trabalhar um pouquinho. O 9 com o 7, eu já falei sobre o 7 e o 9 já. Então, a relação do 9 com o 7, ela é uma relação razoável. Pode ser boa? Pode ser boa. Se os dois tiverem uma criação, uma educação e uma preparação para amar o próximo acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o 7 vai se dar bem com o 9, porque os dois têm uma capacidade são números reflexivos, né? O 7 e o 9. Por isso, os dois podem se dar muito bem. Uma troca muito boa. Agora vamos falar do 9, né? O 9 já falei várias vezes dele. Falei 9 com o 1, 9 com o 2, 9 com o 3 e 9 com o 11. Né? 9 com o 11 é uma relação que pode ser de grande sucesso. Porque o 11 é a liderança e o 9 serve, é o número da serventia, o número da conclusão da numerologia. Por isso ele serve, ele atende, ele coopera, ele contribui de certa forma com o líder, que é o 11. Porque como o 11 tem essa capacidade de liderar, de desbravar e de coisas novas, de vencer, o 9 pode ser um parceiro, um aliado muito bom. E o 11, ele pode se dar bem com todos os números, porque ele é um número espiritual, né? Desde que o outro número não queira limitar a energia dele. O 11, se ele for limitado, por exemplo, se ele casar com uma pessoa, tiver relacionamento com uma pessoa de número 4, e a pessoa de número 4 que quer muita estabilidade, e ela tiver um certo poder de influência sobre o número 11, o número 11 pode ficar doente, pode entrar em depressão, pode se tornar um viciado, assim como qualquer um dos números aqui. Qualquer pessoa que tiver um número desse, se ela não for compreendida, se ela não for respeitada pelo outro, pode gerar uma tendência a fazer coisa ruim, coisa errada. Eu não falei muito sobre isso, porque um número sozinho não tem tanto poder numa pessoa. Agora, quando ela pega o mapa e ela vê os números que ela tem, ela vê a herança que ela tem, né, que nós herdamos dos nossos antepassados, todas as ações boas e ruins, né, dos nossos antepassados, então os números vão refletir isso aí. Por isso o mapa, quando a pessoa faz o mapa, lá está escrito o que foi praticado pelos nossos antepassados. Então cabe a cada pessoa trabalhar isso, se comportar de forma inversa aos atos dos antepassados para corrigir essas falhas. Se
Se for uma pessoa muito boa, altruísta, que só deixou boas ações, essas ações vão refletir aqui no número de cada pessoa. Faltou somente o 11 e o 22, né? O 11 e o 22 pode se dar muito bem, porque os dois são lideranças espirituais, e liderança espiritual se dá bem, se harmoniza, pode... Se a gente olhar, se você somar 1 mais 1 dá 2, e 2 mais 2 dá 4. Nós vamos voltar aqui o 2 com o 4 no começo da sequência numérica aqui. Então, esses dois números são números de pessoas que sacrificam 100% um pelo outro. E pelo todo, pelo público em geral. Você acompanhou o podcast Ouro dos Números, com o numerólogo Luiz Alves. Apoio InfoStúdio Comunicação.